Você já foi impactado por esse tipo de post na internet? Falando assim, Orlando, X mil milhas, R$ 800. Miami, X mil milhas, R$ 500. Não sei que lugar, X mil milhas, R$ 300. E é sempre um valor muito pequeno, muito baixo. É sempre um valor de milhas bem baixo que a gente nunca encontra por aí e a gente sempre fica se perguntando, mas será que isso é verdade mesmo? Mas como é que é isso? Será que é golpe, pegadinha? Calma. Eu investi em muitos desses anúncios, muitos desses aplicativos que aparecem por aí, e eu vou trazer a verdade aqui pra você nesse vídeo. Então fica aqui comigo até o final que a gente vai desvendar como isso acontece, se é verdade, se não é, se é pegadinha, se não é, e pra você entender e pra você não cair em alguns golpes como eu caí. Bom, bora lá, sem mais delongas, mas antes eu vou em 2 minutinhos eu vou me apresentar rapidamente pra você, até pra você saber quem eu sou se você caiu aqui nesse vídeo de paraquedas. Bom, meu nome é Andréa Dias. Eu tenho um blog chamado Orlando Econômico aí desde 2013. Né, tem o perfil no Instagram também, Orlando_Econômico, se você ainda não me segue lá. Eu falo de dicas de viagem pra Orlando, né, pra Flórida, com economia, mas sem deixar de aproveitar. Eu já viajei mais de 35 vezes pra Orlando, então mais de 35 viagens pra lá, mas eu moro no Brasil, eu também ganho em reais, eu também não sou milionária, então eu tive que aprender a viajar barato, mas sem deixar de aproveitar, claro. Estou aí há mais de 12 anos ajudando viajantes e já visitei mais de 40 países. Então eu amo viajar, é uma paixão muito antiga minha, adoro sempre que eu posso viajar. E aí por isso que todos esses anos de viajantes aí me geraram algum tipo de conhecimento que eu posso compartilhar com você. Então, eu falei que ia ser rápido, agora a gente vai pro conteúdo. Então, você com certeza já viu esse tipo de publicação aí pela internet, ou anúncios rodando por aí, ou posts no Instagram, no Facebook, coisas do tipo. Então, sempre tem ali um número o destino, normalmente, um número de milhas bem baixo e um valor mais baixo ainda. É muito comum a gente ver esse tipo de post ser impactado por esse tipo de mídia. E vamos entender um pouquinho do que se trata. Bora lá! Primeira coisa que você tem que entender é que o valor que eles mostram aqui, tanto em milhas como em dinheiro, é o valor por trecho. Então, ou seja, para uma viagem completa, você tem que considerar aquele valor vezes 2, considerando o trecho de ida e volta. Esses valores também não incluem taxa de embarque, então você tem que considerar que, além desses valores que eles mostram aqui, tem ainda um valor a mais da taxa de embarque. O valor que eles anunciam aqui do preço, né, daquele valor estimado, então X milhas ou X reais, esse valor em reais, é o valor que eles estimam que vai custar com base no cálculo do milheiro, né? O que é um milheiro? Se você é um viajante aí acostumado a lidar com esse mundo de milhas, você já sabe que o milheiro é o custo por 1000 milhas naquele programa de emissão. Então, o LATAM Pass vai ter um custo de milheiro X, Smiles vai ter um custo Y, tudo azul, outro custo. Enfim, por aí vai, já deu pra entender. Então, eles estimam esse valor aqui, considerando o custo do milheiro, na melhor promoção possível e imaginável, e a gente já vai destrinchar isso daqui a pouco. E será que é possível conseguir essas promoções? Será que é possível conseguir essas passagens com esses valores que são anunciados, tanto em milhas como em dinheiro? Vamos descobrir, porque eu testei. Então, bora lá. Eu paguei pra ver. Aliás, eu paguei algumas vezes pra ver, porque como eu também, além de ser uma viajante, como eu falei, uma viajante apaixonada por viajar, eu também ensino dicas de economia pros meus alunos, né, nos meus materiais. Então, eu preciso saber tudo que funciona e que não funciona pra dar o caminho das pedras, falar o que não funciona e pra tirar a galera de golpe e de cair em furado. Então eu pago pra ver e às vezes eu me estrepo. Mas sem mais delongas, vamos entender se esses valores aqui são possíveis. Então, por exemplo, em um desses locais aí que eu paguei pra ver literalmente, o valor anunciado aqui da oferta, né, da promoção, era 39.644 milhas por trecho para uma viagem por Orlando. Então vamos colocar aí mais ou menos 40 mil milhas por trecho, ida e volta. A gente teria aí 80 mil milhas, mais ou menos. O programa anunciado ali era o LATAM Pass, voando Delta. Então a gente consegue emitir passagens da Delta pela Latam, normal. E aí ele tava me dando aqui as datas, né, as datas que tinha essa promoção disponível. Com esse preço base, que a gente já comentou aqui, como que eles calculam esse trecho base, tá? E aí, eu fiz o teste, inclusive, vou mostrar aqui pra vocês, porque eu fiz o teste e eu gravei a tela do meu celular pra não falarem que era mentira, pra não falar que eu tô inventando. Inclusive, eu nem editei este vídeo aqui que eu gravei da tela do meu celular pra não gerar mais barulho. Então, a tarifa anunciada era essa daqui, como a gente viu ali no print, e aí eu fui lá no Latam e fui pesquisar. Cadê os 39 mil? Não tinha. E eu pesquisei na hora, gente, não é que foi um dia depois de ter anunciado aqui aquela promoção lá. Não, gente, foi na hora, no mesmo dia, não sei se foi exatamente na hora, mas foi ali muito, né, pouco tempo depois. E aí eu falei, bom, então vamos ver se a gente encontra aí essa emissão que eles estão anunciando
né, de São Paulo, Orlando, por 39 mil milhas. Fui lá, procurei, testei todas as combinações ali de datas que eles colocaram que tinha de ida e de volta. E, né, para uma surpresa aí de quase 0 pessoas, não encontrei esse valor anunciado. Então, eu até gravei aqui, como eu comentei com vocês, não editei. Fui lá falando, bom, agora eu vou tentar outra data, vou tentar outra combinação de data. E fiquei nessas ali, editando, cotando, procurando, buscando e nada de achar as 39 mil milhas. Então, esse já é um ponto. Quando você vê esse tipo de coisa anunciada, bom, primeiro, nunca dá pra gente saber se de fato existiu essa emissão aí com 39 mil pontos, mas talvez ela tenha existido, mas durou o quê? Segundos. E aí, quem que aproveitou? Quase ninguém, você concorda? Eu sei que eu fiquei cotando aqui e nada, gente. A média do valor ali dos voos mais baratos estavam na faixa de 45 mil pontos, tá? Vou até pausar aqui, porque senão a gente vai ficar nesse vídeo aqui pra sempre comigo testando todas as datas. Então, a média que a gente viu aqui era 45 mil milhas, não era as 39 mil milhas anunciadas. E aí, esse preço base, como eu comentei com vocês brevemente, que eles colocam, X mil milhas ou X reais. Então, esse X reais, de onde ele sai? É o preço calculado com base na compra do milheiro, 1000 milhas, como a gente falou, realizada na promoção mais recente do programa de fidelidade, então nesse caso aqui era o Latam Pass, em um período de 30 dias. Então, neste caso aqui, no meu caso aqui do meu exemplo, a melhor promoção, né, em 30 dias do dia dessa minha cotação, foi essa daqui, do App Day do Latam Pass, com 65% de desconto na compra de pontos. Então, eles estão considerando esta promoção ali para fazer calcular esse preço base, tá? Então, bora lá. E qual que é a questão com isso? Bom, a gente tem essa promoção aqui, que de fato aconteceu. Ela era para assinantes do Clube Latam Pass ou portadores dos cartões de crédito. Então, sempre que tem essas promoções, elas são sempre atreladas aí a uma condição de, né, ou você tem o cartão de crédito, ou você tem o Clube Latam. Às vezes, você tem os dois, dependendo da companhia aérea, você tem mais benefícios. Então, a gente tem que levar isso em consideração também, até para computar nos nossos custos. Então, eu tenho que assinar o clube, não vou assinar o clube, quanto que custa para assinar o clube, esse tipo de coisa, tá? E aí, considerando essa promoção, que inclusive durou um dia só, às vezes a gente perde essas promoções que duram um dia só, né? Vocês não perdem? Eu perco, direto eu perco essas promoções que duram um dia só, porque a gente tem uma vida ocupada, tem milhões de coisas acontecendo, às vezes a gente nem fica sabendo, ou mesmo se fica sabendo, fala, putz, peraí, depois eu compro, esqueceu, passou o dia, se lascou. Então, tem essa questão também. Mas, enfim, nessa promoção aqui, o milheiro, né, com 65% de desconto, sairia R$24,50. Um valor realmente muito bom pro milheiro do Latam Pass. E aí, pros mais ou menos 40 mil pontos que eles anunciaram que a gente conseguiria emitir o trecho, a gente teria R$980, tá? Então, já começa daí a questão, né? 980. O trecho, por menos de 40 mil pontos, não estava disponível, como vocês viram, né? Não estava. No cenário real, ou seja, no cenário, considerando o valor médio ali dos trechos que a gente viu, a gente tinha aí 45 mil pontos, mais ou menos como a gente viu lá no print, lembra? E aí, no total, para ida e volta, a gente precisaria de 90 mil pontos. Então, totalizando, a gente teria R$2.205, mais a taxa de embarque, né? A gente sempre esquece da taxa de embarque, mas temos que lembrar dela, mais a taxa de embarque. E aí, a gente teria aí mais ou menos R$1.100 o trecho, totalizando esse valor aqui de R$2.205, considerando que a gente aproveitou essa promoção magnética aí de 24 horas relâmpago de compra de pontos com 65% de desconto. Mas, como eu falei, sempre tem essas condições na oferta. Então, para assinantes do Clube Latam ou para quem tinha o cartão de crédito, e a bendita da oferta durou o quê? Somente um dia. Então, eu, por exemplo, perdi essa promoção. Eu perdi. Então, eu acredito que muita gente perdeu também ou nem ficou sabendo. Então, a gente tem que entender que são o quê? Promoções pontuais, né? Eles normalmente pegam a exceção da exceção da exceção para anunciar esse tipo de coisa. Esgota muito rápido, isso quando a oferta de fato existe, né? Fica aí a dúvida. E sempre tem umas condiçõezinhas aí para garantir a oferta. Então, tenha isso em mente quando você se deparar com esse tipo de postagem, com esse tipo de propaganda, enfim, com esse tipo de, né, imagens, igual eu mostrei ali lá no início do vídeo. Porque vem tudo isso daqui que eu mostrei, é tudo isso que tá no backstage daquilo ali, tá? E aí pode ser que você esteja se perguntando, mas e aí? Só dá pra viajar barato usando milhas, eu não preciso de milhas, como que eu viajo barato sem milhas? Ou, enfim, esse mundo todo de milhas aí é só uma enganação? Claro que não, né, gente? Eu já viajei muito com milhas, mas o meu foco é te mostrar que dá pra viajar barato sim, sem depender exclusivamente de milhas. Tá? Vamos para um exemplo prático aqui que você vai entender como, às vezes, usar milha sai muito mais caro. Olha esse exemplo aqui.
A gente tem o hotel da Disney, Animal Kingdom Villas, que é o sonho de muita gente, porque ele é um hotel ali da categoria mais top da Disney. Ele dá direito, além da entrada antecipada nos parques, ele dá direito às horas extras noturnas, ou seja, horas extras só para hóspedes de hotéis selecionados ali, então os parques ficam mega vazios, não tem quase ninguém. E ele tem vista pra savana, ou seja, vista ali pros animaizinhos, pra girafa, enfim, pra savana ali. Realmente é um hotel que é sonho de consumo de muita gente. Eu ensino como você pode conseguir esse hotel aqui, aquele que eu te mostrei, por uma diferença aí de valor de mais de $1.000 do site da própria Disney. E não tem nada a ver com milhas. A gente não usa milhas para esse tipo de estratégia. Então, ou seja, diretamente do site da Disney, com uma promoção de 25% que estava anunciada na época dessa pesquisa aqui. A gente teria o mesmo hotel, as mesmas datas, com uma diferença de valor de mais de $1.000, ou seja, quase R$6.000 aí de diferença só nessa cotação, sem depender de milhas. A gente teria mais de $2.000 aqui no site da Disney, mesmo com o desconto que eles estavam dando, mas a gente poderia pagar $1.100. Então, uma prova aqui que você consegue pagar bem mais barato, sem depender de milhas. Mas aí, pode ser que você esteja pensando, tá, mas com pontos ou com milhas ali ficaria bem mais barato. Se eu pegasse esse hotel, por exemplo, usando pontos ou milhas, utilizando ali o melhor cenário possível para adquirir esses pontos ou milhas. Vamos aqui tirar essa prova, e vai ser agora. Vamos pegar aqui um exemplo do Tudo Azul. A gente sabe que o Tudo Azul tem ali o Tudo Azul Viagens, que tem várias opções de emissões com milhas de hospedagem, por exemplo, inclusive hotéis da Disney. Se a gente pegar essa campanha aqui do Tudo Azul, que é o melhor cenário possível da compra de pontos de Tudo Azul, né? A gente tem uma compra de pontos com 300% de bônus. E para esse exemplo aqui, eu vou considerar que a gente está no cenário mais favorável possível. Ou seja, a gente pegou essa oferta aqui de 300% de bônus, a gente é assinante do Clube Tudo Azul, a gente tem o cartão Tudo Azul Visa Infinity, então olha quantas variáveis eu juntei aqui para conseguir ter o melhor cenário possível nesse meu acúmulo aí de pontos do Tudo Azul. Então, considerando tudo isso, a gente tem um custo ali por milheiro do Tudo Azul, né? O custo por 1.000 pontos de R$14,87, tá? R$14,87, então guarda esse número aqui. Se a gente olhasse para fazer uma emissão para esse mesmo hotel, para aquelas mesmas datas que eu te mostrei ali, a gente teria ali mais de 1 milhão de pontos Tudo Azul necessários para essa estadia. Para eu comprar esses pontos nessa promoção mega favorável, considerando todo aquele cenário que eu mostrei para vocês, a gente teria ali R$15.800, mais ou menos, tá? Mais ou menos, em dólares. Mais ou menos $2.900 na data dessa cotação, na data que estava rolando esta promoção. E aí, a gente teria o quê? Mais caro ainda que o site da Disney e mais de R$1.800 a mais do que o valor que eu mostrei para vocês, que foi o valor que eu paguei. Mais de $1.800, desculpa, mais de $1.800 a mais do que o valor que eu paguei. E ainda mais caro do que o site da própria Disney, que estava com aquela oferta de 25% de desconto. Então, nem sempre utilizar milhas, por exemplo, para comprar o seu hotel, ou até para alugar carro, ou até para comprar ingressos, ou enfim, outros itens da sua viagem, nem sempre vai compensar. Mesmo no cenário mais favorável de compras de milhas, né, como a gente viu ali, a gente viu que não valia a pena. E sim, de fato, sempre é possível economizar, sempre. E você não precisa necessariamente de milhões de milhas para isso, tá? E é isso que eu gosto de bater na tecla, eu sempre bato nessa tecla. Como, por exemplo, essa minha economia de passagens aéreas, que não teve nada a ver com milhas, e utilizando a técnica das cidades escondidas, eu economizei mais de R$1.600 na minha passagem aérea. Um exemplo que não tem nada a ver com milhas. Outro exemplo que não tem nada a ver com milhas, aluguel de carro. Utilizando aqui a mesma data, no mesmo site, inclusive, mesma locadora, mesmo tipo de carro, a gente tem uma diferença na diária de $44 para 56, e aí isso já daria uma economia de R$1.000 em 15 dias de viagem. Então, olha isso, essa diferença no valor da diária, se a gente somar ali, como eu gosto de falar, de pouquinho em pouquinho a gente economiza um pocão, já daria ali mais de R$1.000 de economia em uma estadia de 15 dias, por exemplo. É possível você conseguir refeições de graças, como esse meu Big Mac que saiu de graça lá nos Estados Unidos, e, de novo, não tem nada a ver com milhas. Agora, ingresso dos parques. Então, como vocês sabem, eu já fui mais de 35 vezes para Orlando e eu falo sobre Disney, falo sobre os parques. E a gente sabe que os valores dos parques variam muito de fornecedor para fornecedor. Se a gente olhar aqui na minha tabela, que eu forneço de comparação de valores, esses são os valores médios da diferença do fornecedor mais caro para o mais barato. Então, olha que absurdo, a gente chega a ter mais de R$1.000 de diferença do fornecedor mais caro para o fornecedor mais barato, no mesmo tipo de ingresso, para as mesmas datas, para, enfim, mesma quantidade de pessoa, tudo igualzinho. Olha como os valores mudam de um fornecedor para o outro.
E para ajudar ainda mais na economia, eu ofereço lojas a preço de custo, né? O que são essas lojas? São lojas que eu tenho em parceria com algumas operadoras, onde eu repasso o valor que chega da operadora para mim, para a venda, né? Para vocês viajantes, para nós viajantes, para o cliente final, sem colocar nenhuma margem, sem nem colocar nenhuma comissão em cima, como uma forma de ajudar ainda mais os meus clientes. Então, com as lojas a preço de custo, a sua economia fica maior ainda, com algumas das minhas clientes aqui, ó, economizou mais de R$2.000 nos ingressos. E essa daqui, que tinha um orçamento de 17 mil pro grupo dela, que era bastante gente, ela pagou um pouco mais de 3 mil. Então, olha o tipo de economia, principalmente quando a gente coloca na ponta do papel, né? Quando a gente tá indo com uma família aí de 4, 5 pessoas, ou quando a gente tá indo com um grupo, né, de mais gente ainda, a economia fica ainda maior, porque a gente economiza, né, um valorzinho ali por pessoa, que no final das contas fica um valorzão. De pouquinho em pouquinho, a gente economiza um poucão. Olha só quantas economias que estão disponíveis sem precisar de milhas. Mais de R$2.000 de economia com aluguel de casa, carro e ingressos. Mais de R$2.000 de economia com passagens aéreas, inclusive, nem era por Orlando, hein? Olha que eu falo mais de Orlando, mas ela aprendeu a economizar mais de R$2.000 sem milhas, viajando ali dentro do Brasil mesmo. Mais de R$5.000 economizados nos aéreos. Eu falo que é possível economizar no aéreo sem precisar de milha. E o valor da loja é imbatível. O valor da nossa loja a preço de custo que ela estava se referindo aqui. Mais exemplos de economia. Aluguel de carro. Economia de R$1.500. R$1.500. Lembra que eu falei? Economia de R$1.000 ali, só naquela diferença ali que eu mostrei pra vocês na diária da locação de carro. É esse tipo de economia, tá? Nesse caso aqui, né? Hotel Disney, que a gente tava falando de hotel da Disney. Economia aqui, ó. Mais de R$5.000 de economia. Né? Olha que coisa maravilhosa. Como que seria economizar esses milhares de reais na sua viagem? Talvez você viajasse mais, talvez você viajasse com mais frequência, ou talvez você tornasse viagens que você nem estava achando possíveis, né? Ainda mais Orlando, que é um destino que a gente tem ali parques, a gente tem um monte de coisa para fazer, a gente sabe que a gente tem um investimento alto, mas a viagem pode custar menos do que você imagina. E olha esse exemplo surreal aqui. Inclusive, a mensagem que ela me mandou era: fiz uma economia de hospedagem fora de série. Gente, eu amo essas economias. Ela me mandou, na Decolar o valor ficaria R$44.500 do pacote e ela pagou R$13.500, mais de R$30.000 de economia pro grupo dela. Eu leio isso, eu falo, gente, vocês são maravilhosos, parabéns por consumirem e aplicarem o conteúdo. Olha o Gustavo, pagou 49% do preço anunciado da Disney, ou seja, lembra aqueles exemplos que eu mostrei ali do hotel, o hotel do Animal Kingdom, com vista lá pra floresta, pra savana? Esse é mais um exemplo onde o valor ficou ali quase 50% mais barato do que anunciado no site da Disney, como eu mostrei pra vocês no exemplo ali nos prints, tá? Ó, mais de 2.800 economizados em passagem aérea e não tem nada a ver com milhas. E tudo isso tá disponível aonde? Na Bíblia da Economia de Orlando, o material mais completo sobre uma viagem para Orlando. E, inclusive, como você viu aqui, muitas das coisas que eu abordo na Bíblia da Economia são aplicáveis para vários outros destinos, né? O módulo de passagens aéreas, você aplica para qualquer lugar que você vai viajar. Módulo de hospedagem, aluguel de carro, você pode alugar carro em vários outros países, né? Não só na Flórida, por exemplo. Então, muito do conhecimento que você adquire com a Bíblia da Economia de Orlando vale para outros destinos além de Orlando, e é por isso que ela é tão maravilhosa. Lá tem absolutamente tudo que você precisa, tudo que você pode pensar, que envolve o planejamento de uma viagem para Orlando, e a gente sabe que uma viagem para Orlando exige planejamento. Não é uma viagem que dá para você cair de paraquedas sem se planejar. É uma viagem que você precisa se planejar, senão você vai se estrepar, tá? Lá na Bíblia da Economia a gente aborda passagens, hospedagens, transporte, alimentação, compras, parques, cruzeiros, calendário de lotação, fura-filas, cupons de desconto, ferramentas de planejamento. A gente tem tudo que você precisa para economizar de R$2 a R$9.000 garantido na sua viagem para Orlando, na sua próxima viagem. Imagine sua próxima viagem pudesse custar, no mínimo, de R$2 a R$9.000 mais barata, que a gente já viu aqui, que tem economias muito maiores do que R$9.000, como você viu em alguns prints que eu trouxe aqui para você. E se você tá falando, mas eu não tenho tempo de consumir a Bíblia, eu sei que a Bíblia é muito completa, tem muito conteúdo, mas e agora? Eu tô com medo de não conseguir consumir tudo. Calma. A gente tem videoaulas lá na plataforma, separadas por temas específicos em cada um dos módulos. Então, se você quer aprofundar em um módulo específico, você vai lá no módulo 3 de transporte, a gente tem videoaulas de cada tema. Então, eu quero ver só sobre como economizar em pedágios com as locadoras. Você vai nessa aula específica. Eu quero ver só sobre hotéis da Disney com 50% de desconto. Você vai só nessa aula específica e aí você consegue fazer no seu tempo, de acordo com os temas que você tem interesse, tá? A gente ainda tem a apostila pra gente que prefere ler. Tem gente que não gosta de videoaula sem problemas. Você faz o download da nossa apostila completa e você pode consumir o conteúdo lendo no seu tempo, da melhor maneira que for, né, possível pra você. Tem gente que prefere assistir, tem gente que prefere ler, e a Bíblia da Economia serve pra qualquer tipo de pessoa.
Inclusive, para quem quer ainda algo mais mastigado, a gente tem os mapas mentais de cada módulo, ou seja, um resumão de cada módulo com os principais pontos, com os principais tópicos de cada módulo em formato de mapa mental, ou seja, mais mastigado que isso é impossível. E para ficar ainda melhor, a gente tem o robô assistente do Mickey, que é a nossa inteligência artificial treinada com todo o conteúdo da Bíblia da Economia, treinada, meses de treinamento, inclusive, para esse danado, e ele te ajuda a responder, tirar suas dúvidas ali 24 horas por dia, né? Porque afinal ele não descansa, coitadinho. A gente tem também os bônus, gente, os bônus da Bíblia da Economia. Olha, cereja do bolo. A gente tem as lojas a preço de custo, como eu já falei pra vocês. A gente tem o suporte individual com a gente, o suporte 1-a-1. A gente tem o curso bônus de fura-filas, sabe, os fura-filas da Disney, as Lightning Lanes, que todo mundo faz um terrorismo, que você precisa contratar guia, que você não vai conseguir fazer sozinho, que não sei o que não sei o que lá. Não, para tudo e não toma nenhuma decisão até você assistir esse curso bônus de fura-filas. Em 1 hora você fica craque no sistema, você pode fazer todos os seus agendamentos sozinhos, com todas as nossas dicas para você conseguir as melhores atrações. A gente também tem os parceiros que têm o menor valor do mercado pro guiamento, ou seja, R$400 pro guiamento por dia, por grupo, não é por pessoa, não. Não é por, né? É por grupo. Ou, pra ficar ainda melhor, no curso de fura-filas a gente também tem o bônus, que é o aplicativo. Você vai aprender como mexer nesse aplicativo que faz o agendamento automático dos fura-filas pra você. Isso mesmo, trabalhando 24 horas por dia, com base no que você coloca ali, nas atrações que você quer. Ele faz o agendamento por você. Olha que coisa incrível. Quando eu utilizei esse aplicativo pela primeira vez, eu fiquei doida. A gente tem também, como eu falei, o resumo de todos os módulos, o robô assistente do Mickey, muitos cupons de desconto, muitos parceiros e muito mais por apenas R$215. R$215. Eu, se fosse você, aproveitaria hoje mesmo para se tornar um aluno da Bíblia da Economia, garantir todos os bônus que eu falei aqui, porque esses bônus não ficam disponíveis sempre, inclusive eles mudam. Inclusive o curso de fura-filas vai deixar de ser um bônus da Bíblia da Economia. Ele só vai estar disponível para quem comprar à parte. Então, se você quer garantir este curso, por exemplo, como bônus da Bíblia, você tem que adquirir através desta página, através do link que vai estar aparecendo abaixo desse vídeo. É um valor simbólico para você ter acesso a tudo isso, todos esses tipos de economia que eu te falei. Isso, porque eu só falei de economia. Eu nem entrei na parte de planejamento, eu nem entrei na parte de roteiro, eu nem entrei na parte de organização de viagem. A gente tem tudo isso lá dentro da Bíblia da Economia. Tenho certeza que você vai, economizar tanto que o curso, vai se pagar, milhares de vezes. É o maior retorno sobre investimento que você pode ter. E é por isso que eu criei a Bíblia da Economia. Eu te vejo lá dentro da nossa área de membros.